E aí galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Gerson, eu sou brasileiro, trabalho com TI e moro aqui em Sydney, né? Faz mais de 2 anos agora. E assim, o motivo de eu fazer esse vídeo é que recentemente eu li um artigo de um cara chamado Mr. Money Mustache. Ele é um canadense que é de TI também. E ele ficou mais ou menos famoso na internet depois que ele conseguiu se aposentar com 30 anos de idade. Assim, ele tem um blog e é muito interessante o blog dele, tem vídeo no YouTube, ele também se dedica a isso, né, a passar essa mensagem pra frente. Eu resolvi fazer um vídeo também pra falar em português, eu não sei se alguém já fez alguma coisa parecida, e divulgar essa mensagem dele, né, o máximo possível. Vamos lá? Aí nesse blog do Mr. Mustache tem um artigo que o título é A Matemática Surpreendentemente Simples da aposentadoria precoce. E nele ele quebra alguns mitos assim que a gente tem hoje sobre a aposentadoria. Um desses mitos é que muita gente coloca muito foco no salário, né? E assim, quanto dinheiro, qual que é o montante que você consegue juntar para você conseguir se aposentar, né? Mas segundo esse cara, segundo o Mr. Mustache, mais importante que o seu salário atual ou a quantidade de dinheiro que você vai precisar é a porcentagem do seu salário que vai ser direcionada para uma conta de aposentadoria ou para uma conta de investimento, né? Aí o que ele fez? Ele pegou assim, várias porcentagens. Por exemplo, se a pessoa economiza X% do salário dela e em quantos anos ela precisa trabalhar para se aposentar e continuar vivendo com aqueles mesmos X reais, com aquele mesmo orçamento. Antes de falar disso, eu tenho que falar quais são as 3 assumptions para essa matemática dar certo, que seria 3 pegadinhas, né, para essa conta dar certo. Então vamos lá. E aí pessoal, ó, comecei a gravar o vídeo aqui, aí eu percebi que tá rolando um casamento lá embaixo, no parque. Olha que legal, vou só filmar um segundinho assim. For some of you that I may not have already met, my name is Kate Young, and as a civil marriage celebrant, pleasure of solemnizing this marriage today. Então, a primeira assumption que ele faz é que você tem acesso a algum tipo de investimento na sua região, no seu país, etc., que consegue render 5% acima da inflação por ano, né? Isso para o Brasil é verdade, porque a gente tem, por exemplo, o Tesouro Direto, que é um dos investimentos, ele é renda fixa, é um dos mais seguros que tem hoje, né, disponíveis no Brasil. É praticamente, né, dificílimo de quebrar. E a taxa de rentabilidade de um fundo indexado IPCA geralmente está em 5%, 5,2%, então é sempre um pouquinho acima de 5%. Então essa assumption essa parte checou, né? A segunda assumption é que quando você se aposentar usando essa continha, você precisa viver com o mesmo orçamento que você viveu enquanto você não estava aposentado. E assim, a terceira regra é a regra do 4%. É uma regra que uns matemáticos fizeram. Eles analisaram o mercado de ações e o mercado de tesouro nos Estados Unidos durante 100 anos, tal. E eles inventaram essa porcentagem, digamos assim, entre aspas, de que assim, você pode com segurança em um determinado ano sacar até 4% do seu montante, do seu acumulado total. E esse acumulado ele vai durar por muitos e muitos anos. Se você colocar no YouTube regra do 4%, você vai ver uma série de vídeos explicando qual que é a matemática por detrás disso. Eu não vou entrar em detalhes, mas só basta dizer que isso é possível de alcançar no Brasil também, tá? Agora vamos para as porcentagens, que é a parte mais interessante. Então, os primeiros 2 casos são os casos triviais, né? Se a pessoa, por exemplo, juntar 0% do salário dela, ela vai conseguir se aposentar nunca, né? Porque assim, se a pessoa não juntou nada, ela vai precisar continuar trabalhando para sempre para conseguir se manter, né? É claro que assim, como você vai chegar na idade de 65 anos, você vai ter acesso ao INSS, então você vai receber
aquela assistência, né, do governo. E você também pode, por exemplo, receber alguma herança, alguma coisa assim, ou você pode ter filhos que te ajudem com os custos. Então, ou você, né, faz um misturado entre receber INSS e trabalhar um pouquinho para ajudar a se manter, mas não é o melhor dos mundos, né, esse tipo de situação. E o outro extremo da situação é a pessoa que consegue juntar 100% do salário dela. Assim, ela consegue, de alguma forma, viver sem gastar nada, viver de graça. E, na verdade, essa pessoa já está aposentada, né? Porque ela não depende mais do trabalho dela, do salário dela, para conseguir se manter. Então, ela já chegou na situação de poder parar de trabalhar e poder, né, curtir a aposentadoria. E aí, assim, entre o 0 e o 100% tem uma série de porcentagens, e eu vou dar alguns exemplos, assim, pra gente ver como é que funciona isso. Ó, puxei a colinha aqui. Então, assim, se a pessoa junta 5% do salário dela, ela poderia se aposentar depois de 66 anos de trabalho. Que não é nada bom, né? Infelizmente é onde a maioria das pessoas está, economizar de 0 ou 5%, ou pouquíssimo. E 66 anos de trabalho é praticamente uma vida inteira, né? Se a pessoa consegue juntar 15% do salário dela, e tendo aquelas 3 assumptions em mente, ela vai conseguir se aposentar depois de 43 anos de trabalho. Aí, assim, se a pessoa consegue juntar 30% do salário dela, ela vai conseguir se aposentar depois de 28 anos de trabalho. 28. Ó, tem alguma coisa ali no casamento acontecendo. Então, assim, dá um exemplo assim, bem simples. Imagina que eu começo hoje a juntar dinheiro, assim, quitei meu cartão de crédito, quitei o meu carro, assim, não tenho dívida de nada, e vou começar a juntar, tem 0 na minha conta lá de investimento, e eu vou começar a colocar dinheiro hoje. 28 anos depois, eu falei 28? 28 anos depois, eu poderia me aposentar, né, e assim, viver com o mesmo dinheiro, com o mesmo orçamento que eu estou vivendo hoje. Interessante, né, pessoal? Então assim, é bem menos do que os 40 anos que é obrigatório pelo INSS, né? Você salva mais de uma década aí de trabalho se você conseguir juntar 30% do seu salário. E aí, agora eu entro o lado o espectro da tabela, que é pros mitos, assim. Se a pessoa consegue juntar 50% do salário dela, ela vai conseguir se aposentar depois de 17 anos de trabalho. Daí, assim, imagina que a pessoa já junta 50% do salário e de alguma forma ela consegue cortar alguns gastos aqui e ali, ou ganhar mais e manter o estilo de vida, etc e tal, e ela passa a juntar 65% do salário dela, né? Você é um milagre, assim, você chegar nos 50%, você tem que parabéns para você se você faz isso, mas assim, com 65% de economia, você conseguiria se aposentar depois de 10 anos e meio. Surreal, né? E foi exatamente isso que o Mr. Mustache fez. Ele começou com 20 anos de idade, ele era do Canadá, ele se mudou para os Estados Unidos, mas ele tinha já um estilo de vida simples, que ele já foi acostumado, sabe? Então, assim, ele andava de bicicleta para o trabalho, por exemplo, cozinhava em casa e levava comida em vez de comer em restaurante. Para isso ele já era natural para ele, né? E depois aos 30 ele pediu demissão, parou de trabalhar e se dedicou totalmente à família, né? Que o grande sonho dele era poder criar o filho dele de tempo integral, né? Poder ficar em casa com o filho, brincar. Ele sempre quis ser um paizão, assim, né? E foi assim que ele conseguiu Foi assim que ele realizou o sonho dele. Bom, é só pra chutar o balde mesmo. E assim, se a pessoa consegue juntar 85% do salário, por favor, me fale como, tá ligado? Comente aí no vídeo como é que, se você faz isso, me explica. Essa pessoa conseguiria se aposentar depois de 4 anos de trabalho. Olha, faltou só falar algumas coisas que eu deixei que eu esqueci de falar no vídeo anterior, que ficou meio no ar. Assim, primeiro que, assim, se a gente olha para a renda média do brasileiro, que é em torno de R$ 1.500 por mês, assim, eu acho muito difícil uma pessoa que sobrevive com esse dinheiro conseguir se manter e sobrar alguma coisa no final do mês para investir.
sabe? Assim, olhando de uma forma bem realista e infelizmente é a realidade para a maioria das pessoas, mas aí vão outros problemas aí, né? Tem questão de educação, questão de política, que o nosso país precisa melhorar muito para distribuir, melhorar a riqueza entre as pessoas, esses são outros problemas. Então, assim, essa conta que eu falei, ela realmente não se aplica a todos, infelizmente, tá? Aí assim, outro ponto que eu queria falar, que até imagino alguém falando do outro lado, é o seguinte, deixa eu colocar aqui, assim, você pega, assim, é muito legal você ver essas porcentagens e você, né, tipo, é bonito, assim, de ver isso na teoria, mas eu até imagino alguém perguntando, tá bom, mas assim, como é que eu faço para juntar 50% do meu salário, tá ligado? Porque assim, mesmo vivendo hoje com o mínimo de conforto, digamos assim, já tá difícil, tá ligado? Com o meu dinheiro atual, como é que eu faço para viver com metade desse dinheiro, né? E aliás, eu me coloco nessa mesma situação, tá, galera? Aí assim, pra isso, eu tô lendo um livro de um cara chamado Brian Tracy, e o nome do livro é O Poder da Autodisciplina, né? E tem uma parte do livro que ele tá com um grupo de pessoas. Aí ele faz uma pergunta para esse grupo de pessoas, fala assim: pessoal, daqui de vocês aí que estão tentando melhorar na parte financeira e tal, quem é que assim, melhorar, assim, se tivesse um aumento de 100% no salário, né, chegasse amanhã na empresa, o seu chefe te desse 100% de aumento, quem que conseguiria juntar dinheiro? Aí assim, o número de pessoas levanta a mão, né? Aí depois ele faz uma segunda pergunta. Falou, então tá, dessas pessoas que levantaram a mão, quantas delas que hoje ganham o dobro do primeiro salário, quando começaram a trabalhar nas suas carreiras? Então, assim, o ponto dessas perguntas é o seguinte, assim, pelo jeito como a gente foi condicionado a pensar, muita gente associa o aumento salarial, né, subir a escadinha da corporação, da sua empresa, etc., a você aumentar o seu nível de consumo, né, que é totalmente natural, claro, você que vai querer mais conforto, etc e tal, você vai querer dar mais conforto para sua família, e não tem nada de errado com isso, você é dono do seu dinheiro, afinal de contas, e você faz o que você quiser. Mas assim, se a gente, né, olhar um pouquinho para trás, a gente vê que assim, às vezes é possível viver de uma forma mais simples e viver de uma forma mais otimizada. O que eu queria passar aqui, assim, é um pouco de motivação. Se você é que nem eu, é ligado com coisa de investimento e independência financeira, etc e tal, e um pouco de inspiração também, tá? Espero que tenha servido para alguém aí, e é isso. Valeu, tchau, tchau, abraço.